gente, muito bem! Para você que chegou agora no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech Startups, o nosso programa voltado para a tecnologia e inovação no agronegócio. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre uma plataforma que atua em um mercado de crédito com capital privado totalmente dedicado à cadeia de insumos do agronegócio. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui ao vivo no programa Tech Startups o cofundador e diretor de desenvolvimento de negócios da PAC Agro, Jonatas Curi. Oi, Jonatas, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Boa tarde, Daniela. Obrigado vocês por nos receberem e compartilhar um pouquinho da nossa plataforma com a sua audiência. Perfeito, Jonatas. Primeiro, eu queria saber como é que você se envolveu nesse ramo focado no agronegócio. Conta um pouco da sua história pra gente. Claro, eu e a minha cofundadora, Larissa Pomerantes, nós somos ex-executivos de multinacionais de insumos do agronegócio. Nós tivemos, na nossa experiência anterior, a oportunidade de ver o quão desassistido a cadeia de distribuição de insumo ela é no que diz respeito a crédito. Nos últimos anos, mais particularmente nos últimos 10, 20 anos, a gente observou uma redução drástica de bancos de médio porte, obviamente, esses bancos de médio porte, eles eram muito focados em atuar dentro desta cadeia de distribuição de insumos, que são revendas, misturadores de fertilizantes, sementeiras, e os grandes bancos que sobraram, né, os 5 maiores bancos brasileiros, que hoje controlam 80% do crédito no Brasil, eles acabam ou estando em agências nas cidades do interior do Brasil, ou atuando em corporações nas capitais. E a cadeia de distribuição de insumos ela é muito estratégica. Hoje ela tem aí como faturamento anualizado mais ou menos 150 bilhões de reais, e os players atuantes na cadeia de distribuição, eles já são grandes demais para ter como parceiro agências bancárias em suas cidades, mas ainda não têm o tamanho de uma corporação para ser atendidos por São Paulo. Então eles estão desassistidos e eles têm muitos ativos dentro dos seus balanços. Eles têm cédulas de produto rural, eles têm notas promissórias e eles têm alguma coisa que o advento de tecnologia está ajudando a monetizar, que são duplicatas eletrônicas. Então a nossa experiência executiva atuando na cadeia de distribuição mostrou que havia uma deficiência muito grande em monetizar esses ativos e havia oportunidades não somente de acelerar o caixa para essas revendas, sementeiras e misturadoras de fertilizante, mas fazer com que a tecnologia que hoje estivesse à disposição, carregamento eletrônico de notas fiscais, notificação a sacados dos produtores rurais, monitoramento agrícola, fosse utilizado como o veículo para que essas revendas tivessem mais acesso a capital, conseguisse comprar os seus insumos à vista e, obviamente, otimizar os seus resultados, porque os preços da compra dos insumos à vista são melhores do que os preços a prazo. Então, foi assim que a gente desenhou a história por trás da nossa plataforma. Então, exatamente, queria que você explicasse para a gente quais são as funcionalidades dessa plataforma com relação a essas duplicatas que você mencionou. Claro. A PagAgro ela foi desenhada como uma plataforma para desconto fácil de duplicatas do agronegócio. Todo produtor rural ele é dependente de químicos, sementes e fertilizantes para o seu plantio. Ele tem como parceiro uma revenda local, uma sementeira, uma misturadora de fertilizante, e ele tem o hábito de fazer as suas compras a prazo. Em específico de agroquímicos. Agroquímicos é alguma coisa de alto valor agregado, 1 litro de agroquímico facilmente aí bate R$ 100, e por conta disso se compra com o compromisso de saldar isso no prazo safra, deixando estacionado algum tipo de lastro lá. A lei recente das duplicatas eletrônicas fez com que as revendas tivessem, em vez de um papel descrito o compromisso financeiro deste produtor rural, um arquivo eletrônico. E a nossa plataforma ela está desenhada de tal forma que a revenda carrega esse arquivo eletrônico na plataforma, a plataforma registra numa bolsa de registro de ativos, que hoje se chama CERC, Central Eletrônica de Registro de Crédito, é um novo advento de tecnologia também, e nós transformamos aquele ativo ilíquido, que é uma duplicata de uma revenda, num ativo líquido, num
título financeiro, que é adquirido por um veículo de investimento, é um fundo chamado Fundo PagAgro, e nós compramos este ativo pagando a revenda à vista, cobrando o produtor a prazo. Ou seja, a revenda tem acesso ao capital que ela precisa no momento exato, ela não precisa ficar na dependência de um programa de uma agroquímica ou alguma moeda de troca de algum outro banco, ela tem aquela liquidez imediata e o produtor rural que se incomodou, né, em fazer a compra dele a prazo, ele recebe o boleto do PagAgro para o vencimento da safra dele, seja safrinha, seja safra verão, seja alguma cultura especialidade. Então, a plataforma foi desenhada para trazer liquidez para ativos ilíquidos, que são as duplicatas eletrônicas estacionadas nas gavetas das revendas do Brasil, que hoje em dia são mais de 10 mil pontos de venda, faturando anualmente mais de 150 bilhões de reais. Perfeito, Jonatas. É uma facilidade a mais aí para o produtor rural, né? Como que eles têm dito para vocês, como é que tem sido o retorno desses produtores rurais que têm usado a plataforma nesses casos? Boa pergunta. Nós iniciamos a plataforma no começo de 2019, a concepção dela, investindo em tecnologia e em processos. Lançamos na Andave, que é a associação, a Feira da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, em meados de 2019. Os primeiros desembolsos aconteceram no fim de 2019. Temos um ano de atuação, então ainda é relativamente pequeno. Neste um ano, nós desembolsamos mais ou menos 55 milhões de reais para uns 20 a 25 grupos econômicos que são revendas. Essas revendas, eles nos cedem esse crédito e nós cobramos do produtor rural. A experiência ela tem que ser a mais fácil possível, porque a revenda não tem tempo a perder e o produtor rural, muitas das vezes, ele tem dificuldade de comunicação. Ele está no campo plantando, no campo não tem conectividade, muitas das vezes no WhatsApp dele, ou ele não está olhando os e-mails. Então, muitas das vezes, a comunicação tem que ser ágil, um bannerzinho falando, olha, PagAgro é parceira da sua revenda, seja revenda A, B ou C. O propósito da nossa comunicação é para confirmar uma venda a prazo que foi efetuada para você e você vai receber um novo boleto. Você confirma? A gente pode fazer isso por SMS, a gente pode fazer isso por e-mail, por WhatsApp. E o produtor rural, dentro dessa linguagem muito básica, ele tem sido, de alguma forma, educado a entender que as novas tecnologias utilizadas no agronegócio brasileiro, por exemplo, fintechs, elas estão ajudando o campo a comprar mais a prazo e isso quer dizer mais acesso a insumos de alta tecnologia, mais retorno do plantio, mais sustentabilidade, porque biotecnologia, através de sementes tratadas, químicos de alto valor agregado, ele te economiza em plantio, ele te economiza em maquinário. Então, a comunicação, a experiência do produtor rural, a gente tenta fazer com que ela seja na linguagem do campo e a gente tenta fazer com que ela seja minimizada, porque hoje o produtor rural quer se encarregar de cuidar do plantio e não de ficar retornando documentação. Então não há nenhuma troca de documentos, tudo é feito de forma digital com a revenda e o produtor rural ele simplesmente é comunicado, ele simplesmente recebe uma notícia através do SMS ou WhatsApp ou e-mail falando, olha, a sua duplicata na revenda X, ela foi endossada por PagAgro, confirme sua compra, você vai receber um novo boleto. Não é fácil essa comunicação por conta de muitas das vezes o campo não estar muito conectado, mas o nosso esforço tem sido de que forma trazer a nossa experiência executiva na cadeia de distribuição de insumos para uma mensagem bastante palatável para o produtor rural sentir confiança nesse processo e continuar ajudando a sua revenda. E esta roda girando beneficia todo o setor. Perfeito, Jonatas. Então, pelo que eu entendi, vocês buscam aí a desburocratização desse processo, né? No site de vocês, a empresa diz que não usa contratos por correio, não usa reconhecimento de firma. Qual que é a garantia, então, que vocês têm dessas informações serem também confiáveis por parte dos produtores rurais? A beleza das fintechs, e nós nos denominamos AgFintech, né? AgFintech é a junção de AgTechs com fintechs, é que um grupo de novas tecnologias hoje, elas podem ser utilizadas para o desembolso de crédito de forma inteligente e não analógica, como era feito anteriormente. Na lógica, você fazia o seguinte, você recebia o imposto de renda do produtor rural, você via se ele era realmente capitalizado, se ele era arrendatário ou não, você pegava uma duplicata física, fazia a elegibilidade dela, se as assinaturas conferiam ou não. Hoje é diferente.
Hoje a duplicata eletrônica, que é um arquivo, ela te dá um código que você se refere a ele dentro da Secretaria da Fazenda e você sabe exatamente se aquela nota fiscal ela foi emitida na praça de residência do produtor rural, se ela passou por algum campo de atualização fiscal, se ela foi entregue com o reconhecimento de frete, se ela teve algum retorno, algum desconto, o teor daquela nota fiscal, se ele comprou insumos que dizem respeito àquela safra, se faz sentido o timing, né, o período que ele comprou. E tudo isso, através desses links digitais com dados públicos, nos permite a estar seguro que eu estou antecipando uma duplicata eletrônica atrelada numa nota fiscal real. Tudo isso é a beleza da junção de agtechs com fintechs. Em prol do quê? Em prol de maior liquidez para o campo. O que nós queremos com a desburocratização? É minimizar o contato com o produtor rural. O produtor rural, ele é o elo mais importante desta cadeia, mas ele é o elo mais ocupado. Então, eu preciso ter certeza que todas as informações que hoje elas estão em bases de dados públicas, eu tenho acesso para não precisar perguntar para ele. Simplesmente levar para ele o conhecimento que, olha, a compra que você fez na sua revenda, na sua cooperativa sementeira a prazo, ela foi endossada por PagAgro, parceiro da sua revenda. E agora nós vamos te emitir um novo boleto. E aderindo a isso, aderindo a essa pequena comunicação, ele ajuda toda uma cadeia de liquidez, né, de conversão de ciclo de caixa no setor dentro do agronegócio, que é o mais estratégico, insumos. Nós não temos hoje esse cenário muito bonito do agronegócio brasileiro figurando aí com prominência no mundo, se não fosse através de bons químicos, boas sementes e fertilizantes para manejo de solo, que é a base da nossa agricultura. E isso é dependente de crédito. Para você que ligou agora aqui com a gente no AgroMais, você está no programa Tech e Startups e a gente está conversando com o diretor de desenvolvimento de negócios da PagAgro, Jonatas Cury. Jonatas, qual que então seria o diferencial dessa plataforma de vocês? Olha, nós temos alguns diferenciais. A primeira coisa é a dedicação ao setor. Existe um número grande de fintechs operando no Brasil e, mais recentemente, um número adequado de agfintechs. A nossa experiência no agronegócio, a nossa dedicação no campo fez com que nós tivéssemos a possibilidade de fazer termos e condições espelhando o campo. Então, por exemplo, quando nós aprovamos de forma digital um cedente, que é uma revenda, eu não vou falar para ele, olha, você pode descontar no prazo de 120 ou 150 dias. Não, é prazo safra. Se você está fazendo cana de primeiro corte, eu vou te dar 15 meses. Se você está fazendo algodão, 10 meses. Eu vou te dar soja, 7 meses. Então, sempre é desenhado em prol do que a revenda, do que a sementeira tem de culturas ao redor dele. A outra coisa é que nós não conseguimos cravar uma data certa para o plantio, para a colheita, para a comercialização. Então, nós damos essa antecipação de recursos de forma com um vencimento indicativo. Olha, o investimento é safra-verão, 25 de abril, mas se você precisar pagar no 15 de abril, não tem problema, você paga dentro da curva sem multa. Se você precisar pagar no 30 de abril, 5 dias depois, não tem problema. De novo, em vez de um desconto, você tem um acompanhamento do custo financeiro, você não tem multas, porque nós sabemos que no agronegócio os vencimentos são indicativos, são referenciais, não dá para cravá-los. A outra coisa que nós temos como diferencial é entender que o sacado do nosso agronegócio é uma pessoa física. E hoje em dia nós temos um grande mercado de desconto de títulos de crédito que acaba atendendo pessoas jurídicas, né? E o agronegócio acaba ficando fora disso, porque os sacados são produtores rurais, pessoas físicas. O que nós gostamos? Nós gostamos disso, que o sacado seja o produtor rural, que a capacidade dele seja de produzir, de vender, de monetizar aquilo que ele tem de venda a prazo com o fruto do seu trabalho. Então, os nossos diferenciais é exatamente esse. O fato que nós falamos a língua do campo, que nós temos termos e condições que se espelham o que está acontecendo no mercado, que nós gostamos de ter o produtor rural como contraparte do nosso negócio e que nós não somos somente dedicados, nós somos vocacionados. Não acordamos hoje e falamos, vamos fazer isso, não. Entre eu e a minha sócia, nós temos quase 40 anos de experiência no agronegócio, experimentando em primeira mão os desafios que o agronegócio tem, tentando trazer, através de novas tecnologias, ferramentas para atacar esses desafios. Perfeito, Jonatas. E vocês estão em São Paulo e qual que é a abrangência da startup de vocês?
PagAgro, ela tem como sede em São Paulo. Nós estamos incubados hoje dentro de uma gestora de recursos de crédito privado, que é a nossa parceira. Nós atendemos o Brasil como um todo, nós atendemos todas as culturas, todos os estados. Então, eu faço desde uma revenda que tem foco em sementes de pastagem com pecuária lá no Vale do Araguaia, até uma revenda que faz arroz e trigo no Rio Grande do Sul, passando por uma pequena cooperativa de produtores rurais de café no leste de Minas Gerais. O nosso foco é a cadeia de distribuição de insumos. Então, aonde há uma revenda, onde há uma sementeira, uma misturadora de fertilizantes, que ela atua junto ao produtor rural com prazo safra, onde ela possui essas duplicatas eletrônicas, eu vou estender os nossos serviços de forma digital para ele acelerar este caixa, para ele descontar este recebível hoje líquido em prol de dinheiro na mão dele, dinheiro para compras à vista, em prol de repente, expandir um pouquinho mais a atuação dele no campo. Ô, Jonatas, e que tipo de produtor rural tem buscado vocês? Mais o pequeno, médio produtor rural, grande? Quais são os produtores que estão buscando essa plataforma agora, em sua maioria, desde a implantação que começou em 2019? Bom, esses 55 milhões de reais que eu mencionei para você, eles são oriundos de mais ou menos umas 60, 70 operações que nós executamos durante 2020, com umas 20, 25 revendas. São revendas que vão desde pequeno porte, então uma pequena distribuidora de insumos biológicos no oeste da Bahia, até grande porte, né, 10, 15 filiais no Mato Grosso. No Mato Grosso nós temos produtores rurais que são sacados das operações grandes, né, concentrações de 200, 300, 500 mil reais. Quando a gente está falando de revendas menores, seja cafeicultores, seja hortaliças, hortifruti, os sacados são menores, 2, 3, 5, de repente 20 mil reais. Falar que nós temos como atuação um perfil de produtor rural é até errôneo dado a nossa meta, que é trazer para o agronegócio condições que estão à disposição para todos os produtores rurais brasileiros, clientes de revendas. Então, o perfil ele pode ser bem pulverizado se é um produtor de café no sul de Minas, ele pode ser mais concentrado se é um sojicultor no Mato Grosso, mas todos terão acesso ao mesmo processo, um processo onde, através da revenda que atende ele, aquela duplicata eletrônica de vencimento a prazo pode ser descontada, a revenda receba à vista e o produtor pague no prazo safra da cultura dele lá na frente a nossa plataforma. Todos se beneficiam. A revenda com a aceleração de caixa, o produtor rural com a extensão de crédito e o mercado financeiro que está sedente por entender melhor do agronegócio, os riscos que ele corre, a remuneração adequada, né, nesses ativos, de que forma que tecnologia atua para mitigar os riscos de performance e dar visibilidade no histórico, na capacidade de produção daquele produtor rural. Em adição, a gente, através de tecnologia, consegue entender também o comportamento do produtor rural. A hora que eu estou descontando uma duplicata eletrônica junto com uma nota fiscal, eu tenho ali todo o comportamento de compra dele. Eu sei se ele ele adota alta tecnologia no que diz respeito ao plantio dele, se ele é mais um perfil de utilização de insumos biológicos ou químicos, se ele tem mais de uma cultura dentro da mesma área, porque afinal de contas são insumos diferentes. E tudo isso daí permite também uma melhor leitura ao longo do tempo do comportamento deste produtor rural, que aumenta o nosso apetite de dar ou não crédito. É isso. Ô, Jonatas, é claro que quando você monta um comércio novo, uma startup, seja em que área for, existe sempre aquela expectativa, existe sempre aquele desafio, né? Aquele friozinho na barriga, como a gente fala. Vocês montaram em 2019 a PagAgro e logo em seguida veio a pandemia. Em março estava surgindo aí o primeiro caso no Brasil. Como é que foi para vocês receber essa notícia da pandemia, vocês que tinham acabado de abrir a startup, e como que foi o ano de 2020 diante desse cenário? Foi bastante desafiador. A partir de março, nós visualizamos alguns cedentes nos pedindo extensão dos seus prazos. Nós tentamos entender se aquilo era genuíno. Então, quando apareceu os primeiros atrasos, que foram poucos, a gente foram um número restrito, Bota nós aí para mim.
nós visualizamos que aqueles atrasos, eles não eram oriundos de problemas climáticos e sim de logística, né? Através da pandemia, a gente teve uma diminuição de motoristas de caminhão, que obviamente teve um impacto na coleta de grãos, na entrega de grãos no porto, e isso atrasa os pagamentos para revendas, para produtores rurais, que são sacados excedentes da operação. O que nós fizemos? Nós usamos de diligência. Então, como que eu consigo ler através das ferramentas digitais o que é genuíno, o que não é, onde eu tenho risco de moral, onde eu não tenho. E nós utilizamos da nossa experiência no agronegócio, que foi obviamente aplicada no nosso modelo de negócio, para dar esses prazos, para dar essas flexibilidades que lá atrás nós entendíamos como crucial, porque como eu mencionei, os vencimentos no agronegócio eles são referenciais, para atender esses novos prazos. Nós tivemos casos pontuais e logo depois o que nós observamos foi um aumento substancial na valorização das commodities agrícolas, né, soja, algodão, milho, que ajudou mesmo durante a pandemia a ter uma ótima adimplência desses mais 50 milhões de reais que nós já desembolsamos desde que nós colocamos a plataforma de pé um ano e meio atrás. O frio na barriga ele dá sempre, né? Nós investimos o nosso próprio capital em montar a plataforma. Você, depois de uma experiência executiva, você quer aportar o seu conhecimento, mas você faz isso totalmente sob o seu próprio risco. Mas o nosso grupo é um grupo muito apaixonado pelo que faz. É um grupo que acredita muito no potencial do agronegócio brasileiro, na sofisticação que o agro tem ganhado, no impacto que tecnologia vai trazer para a gestão de risco, de crédito operacional, de mercado, e de que forma que a junção de tudo isso resulta assim, em plataformas digitais de crédito como a nossa, né, a PagAgro, focada na cadeia de distribuição, mas obviamente que poderá no futuro ser usada por outras coisas, de repente financiamento de carrego de sementes ou de estoques, ou o financiamento de despesas de capital, como projetos de fotovoltaicos ou de armazenagem de grãos ou até projetos hídricos, né? Nós acreditamos que as agfintechs como a nossa, PagAgro, elas vão permear todo o agronegócio, elas vão ter atuação em várias verticais de negócio, não somente em insumos, mas em tudo que o produtor rural hoje precisa de capital para investimentos. E é notório que o produtor rural tem 50, 60 decisões comerciais ao longo de cada safra, e cada uma dessas decisões envolve um prestador de serviço, alguém que vende alguma coisa, e isso também envolve crédito. Jonatas, é muito importante isso que você falou e bem interessante também. Claro, como você disse, esse friozinho na barriga existe para todas as pessoas que estão montando o seu próprio negócio. Agora, eu acho que uma questão que a pandemia trouxe foi que vários produtores rurais que não utilizavam a tecnologia foram obrigados a usar. E vocês têm uma plataforma, né? Já tinham uma plataforma desde 2019. Você acha que essa obrigação dos produtores rurais terem que migrar para a tecnologia também foi favorável para o seu negócio, para o negócio de vocês? Foi bastante. Inicialmente, nós pensávamos que nós teríamos que colocar dentro da plataforma um mecanismo para o produtor rural estar seguro, que ele poderia adquirir uma assinatura digital e, após essa assinatura digital, não somente o produtor rural, o cedente à revenda também, ser um participante ativo ou um cliente ativo dentro de uma agfintech como a nossa. E no momento da pandemia, que pausou-se troca física de documentos, viagens a cartórios, houve um movimento em massa de aquisição de eCPFs, de assinaturas digitais, de plataforma de geração de documentos eletrônicos nas revendas, nas sementeiras, nas misturadoras de fertilizantes, e cascateado para os seus clientes que eram produtores rurais. Então a gente acabou herdando, surfando uma onda de digitalização, de formalização eletrônica no campo. Então, é óbvio que a gente mirou as estrelas e acabou acertando ali na lua, né? Porque na nossa cabeça seria uma fase de tradução didática para o produtor rural, de que forma que ele assina, aceita documentos eletrônicos, e um movimento muito maior, né, do que nós, que foi a pandemia, ensinou ele, trouxe isso mais próximo da realidade dele, e nós nos beneficiamos disso. Diante desse cenário, então, qual que é a expectativa para esse ano, 2021?
Olha, 2020 nós fizemos 70% a mais de desembolso do que 2019. No último trimestre de 2019, desde o nosso lançamento, a gente tinha feito ali alguma coisa entre 20 e 25 milhões. Fizemos alguma coisa de entre 30 e 40 milhões em 2020, com mais de 60 operações, mais de 500 produtores rurais. A nossa meta esse ano, para 2021, é dobrar o valor do ano anterior, pelo menos. Nós acreditamos que o agronegócio, principalmente a cadeia de insumos, tem potencial gigantesco. Quando você está falando de 150 bilhões de faturamento da cadeia de insumos e você é 1% disso, você está falando de 1,5 bilhão de reais. Mas nós estamos dedicados ao agronegócio já faz quase 20 anos cada um de nós e queremos continuar nos próximos 20 anos, pelo menos, numa crescente orgânica. Então, a nossa vontade não é o ano que vem eu quero explodir, não. Eu quero continuar o aprendizado, a didática para o produtor rural e ouvir dele de que forma que atendê-lo da melhor maneira para esse crescimento orgânico ser constante, né, sempre positivo e seguro em prol do campo e em prol do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele tem muito mais sanidade do que vaidade. Sanidade no que diz respeito a vou antecipar para bons clientes e vou receber de volta, do que vaidade. Vou antecipar e crescer muito e não sei o que vai acontecer depois, né? E a gente atua da mesma maneira. Estou aqui comprometido pelo longo prazo e prefiro muito mais sanidade do que vaidade. Perfeito. A gente conversou aqui no Tech Startups com Jonatas Cury, que é cofundador e diretor de desenvolvimento de negócios da PagAgro. Jonatas, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui. E quem quiser entrar em contato com vocês, liga para onde, qual que é o site, dá o seu serviço, já que agradeço as suas informações. Muito obrigado, Daniela. Eu que agradeço. Espero ter compartilhado dados que ajudem o campo a estar preparados no que diz respeito a crédito. Qualquer interessado pode entrar em contato através da nossa plataforma www.pagagro, pag-agro.com. Nós temos a nossa página também no LinkedIn, pag-agro. Nós temos pouco tempo de atuação, né? É uma AgFintech startup com um ano e alguma coisa, mas falamos a língua do campo, somos dedicados e estaremos, obviamente, pronto para atender qualquer um player na cadeia de distribuição de insumos que tenha essa demanda que hoje nós trabalhamos em cima. É isso, gente. Nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência. Tchau, beijo!